Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula da quinta parte dos comentários da NR1, item por item. Vamos iniciar então falando do item correspondente então à preparação para emergências. Então, no âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR ele deve possuir um capítulo dedicado aos procedimentos de respostas aos cenários de emergências. Isso, cada organização, cada estabelecimento tem as suas particularidades ali. É possível termos acidentes de queda, acidente com choques elétricos, acidente com máquinas. Então, caso ocorra algum desses acidentes, algum desses eventos, o procedimento de emergência a ser adotado já deve estar previsto. A forma de carregamento dessa vítima, se através de maca, para onde vai ser levado, qual é o hospital de referência para o atendimento desse acidentado, qual o veículo que vai ser usado, qual a rota. Então, tudo isso deve estar previsto nesse procedimento de emergência. Como o próprio item 1562 diz, deve prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e também abandono. É possível que num grande evento, um vazamento de amônia em um frigorífico, por exemplo, em que a emergência também contempla um plano de evacuação daquele prédio. Então, esses procedimentos também de evacuação e abandono devem estar previstos também no PGR. E também emergências de grande magnitude. Nós falamos nas aulas anteriores de acidentes ampliados, que é quando o acidente ele extrapola os limites da organização, atingindo a vizinhança, as comunidades circunvizinhas. Então, a forma de alerta, as autoridades que devem ser acionadas e todo o procedimento de evacuação de uma área, que extrapola ali o estabelecimento, deve estar previsto no âmbito do PGR. Na sequência, é importante a gente saber que o PGR ele vai se materializar de alguma forma. Então, vai possuir uma documentação. Aqui cabe a ressalva, que o PGR não é um documento. Ele é um programa vivo, dinâmico, contínuo, mas ele tem que se materializar de alguma forma. Então, a documentação do PGR, ela pode ser dividida em inventário de riscos e plano de ação, ok? Nós vamos ver na sequência o que vem a ser inventário de risco. Tem um item próprio na sequência. Mas ainda sobre a documentação de maneira ampla, ela é de responsabilidade da organização. Aqui a NR1 ela não especifica um profissional que seria habilitado para fazer o PGR, mesmo porque o PGR ele vai se servir de diversas NRs e também de algumas legislações no tema de segurança e saúde no trabalho. Então, quando uma norma fizer menção ao profissional habilitado, aquela parte ali, especificamente aquela parte, deve ser, então, elaborada, assinada, por esse profissional habilitado, com o respectivo recolhimento da RT, no caso de engenheiro, da RT, se também for um arquiteto, enfim. Então, nos pontos específicos onde há previsão, deve-se respeitar a norma específica. Mas, no geral, o PGR, ele não há nenhuma previsão legal
de um profissional que seja o responsável pelo PGR. Os documentos do PGR devem ficar disponíveis aos trabalhadores interessados, também aos seus representantes, como os sindicatos, né? Sindicatos laborais, eles podem também solicitar e ter acesso ao PGR, e também a inspeção do trabalho. Veja bem aqui que foi bem específico ao falar que deve ficar à disposição da inspeção do trabalho, que é realizada pela União através dos auditores fiscais do trabalho. Na sequência, o item 1573, ele vai falar, então, aqui, especificamente, do inventário de riscos, certo? Esse inventário de risco, então, ele vai ser uma consolidação de todos aqueles perigos que foram identificados, os riscos, né, de cada um desses perigos, né, de acordo com a classificação que foi feita, e também a medida de controles. Em síntese, o inventário de risco se resume a isso, né? A norma, ela diz que esse inventário de riscos ocupacionais deve, no mínimo, possuir a caracterização dos processos e ambientes de trabalho. Como nós vimos, o PGR ele deve ser feito por estabelecimento, mas também ele pode ser fracionado dentro desse estabelecimento e pode ser feito por setor, ele pode ser feito também por atividade. Então, deve-se caracterizar desse inventário de risco qual que é o processo, né, qual é o ambiente de trabalho ali em que os riscos estão presentes. Então, caracteriza também a atividade que é realizada. Deve ser feita, então, uma descrição dos perigos e das possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, a descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e a descrição de medidas de prevenção implementadas, né? Então, tudo foi feito aqui no âmbito, né, dos itens anteriores, né? Na parte do 1.5.4, 1.5.5, vai estar aqui, então, se materializando através do inventário de risco. Na sequência, a norma também exige que o inventário tenha todos os dados das análises preliminares e dos monitoramentos, ou seja, tem que ter uma memória de cálculo, né, de tudo que foi medido, tudo que foi avaliado no âmbito do PGR, tanto dos agentes físicos, químicos e biológicos, como também de avaliações de ergonomia que venham a ser realizadas, né, nos termos da NR17. A avaliação de risco, incluindo a classificação, e também os critérios, né? Então, dentro do inventário, você vai dizer qual foi o método que você utilizou para fazer a classificação desses riscos. Você usou uma matriz de risco, você utilizou algum método descrito na ISO 31010, não, usei o método da IHA. Então, você aqui vai dizer como você classificou os seus riscos, qual foi o método utilizado. O inventário ele deve ser mantido atualizado. Então, a gente viu que o PGR deve ser reavaliado, né, a cada 2 anos. E sempre que houver uma mudança no ambiente de trabalho, uma mudança de ambiente de prevenção, a introdução de algum produto químico ou algum processo, né, que esteja sendo instalado, né, posteriormente ao inventário estar pronto, ele vai ser, então, atualizado. O importante é que o inventário e o PGR sempre representa a real situação do estabelecimento naquele momento, certo? Então, por isso é que até a gente tem que fazer uma análise preliminar, né? Então, se eu já sei que vou instalar uma nova linha de produção, vai ter uma mudança de layout, um novo produto, né, com outras substâncias, enfim.
preliminarmente, né, antes dessa linha de produção ser iniciada, já deve ser feita uma análise preliminar e a atualização, então, né, do inventário de risco. E possivelmente também, né, do plano de ação. O plano de ação, né, como nós já falamos na última aula, né, basicamente ele vai ser o cronograma, né, tudo aquilo que foi estabelecido como medida de controle para determinados perigos, né, de acordo com a classificação de risco. Eu vou dizer no plano de ação quando que eu vou fazer, quem vai ser o responsável por fazer, né, por implementar, quem vai monitorar, a periodicidade de manutenção. Então, todas as ações, né, no desenvolvimento do PGR vão fazer parte do meu plano de ação. A ANR também prevê disposições gerais, né, do gerenciamento de risco, que são temas bastante importantes, né? Porque aqui vai tratar, nas disposições gerais, da relação de empresas contratadas, né, e contratantes. Então, quem é que faz o PGR, né? Então, a ANR começa falando que sempre que houver várias organizações realizando simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, elas devem executar ações integradas, né, para aplicar as medidas de prevenção visando a proteção de todos os trabalhadores expostos a riscos ocupacionais. Então, fica bem claro aqui, então, que sempre que houver, né, essa atividade simultânea aqui, não fala nem contratante contratada. Às vezes as empresas não podem ter relação contratual entre elas, mas elas estão, de alguma forma, no mesmo ambiente. Posso citar como exemplo, grandes obras, né, que apesar de ter sempre um contratante, tem vários contratos e possivelmente eu posso ter duas empresas muito próximas, ali uma da outra, atividades no mesmo local, e elas devem fazer a coordenação, né, desse trabalho, condomínios de empresas, shopping centers. Então, temos algumas possibilidades, né, em que haja empresas em um mesmo ambiente. Mas vamos ver então, e no caso de contratante contratada, né? Como é que seria? Então, o PGR da empresa contratante, veja bem, a contratante, ela pode incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas, né? Então, é aqui uma faculdade. A norma ela não exige que a contratante contemple 100% ali, né, das empresas contratadas, mas ela faculta que a contratante faça, né, inclua no seu PGR as medidas de prevenção para as empresas contratadas, que atuem tanto em suas dependências, né, ou em local previamente convencionado. Ou então, né, caso ela não contemple, ela não inclua, né, no seu PGR, ela deve referendar o PGR das contratadas. Então, ela tem então duas opções. Ou ela inclui no seu PGR a medida de prevenção das empresas contratadas, ou ela vai referenciar, né, vai citar no seu PGR o PGR das empresas contratadas. Mas ela sempre então aqui vai ter que ter um olhar para medidas de controle que estão sendo, né, utilizadas por suas contratadas. Ou com um PGR único, ou então fazendo ali referência, né, aos PGRs das contratadas. As organizações contratantes, elas devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades contratadas. Ou seja, eu contratei a empresa, ela vai trabalhar no meu ambiente de trabalho e eu tenho o dever de passar para essa empresa contratada ali um inventário dos meus riscos, de forma que ela
tenha essa informação daqueles riscos que possivelmente não são riscos inerentes à atividade dela, mas são riscos que estão presentes, né, no ambiente de trabalho, pela atividade, né, da própria contratante. Na sequência, né, nós temos a minha previsão que as organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de sua atividade, que serão realizados na dependência do contratante ou em local previamente convencionado de contrato. Então, da mesma forma, né, esse item prevê que as contratadas também forneçam ao contratante o inventário de risco. Em suma, todo mundo tem que estar ciente de todos os riscos existentes no meio ambiente de trabalho. Então, o contratante vai informar para a contratada e a contratada vai informar para o contratante. Então, há uma troca aí das informações relacionadas aos riscos inerentes das atividades do meio ambiente de trabalho, né, de ambas as empresas, contratante e contratada. Há a possibilidade da contratante ter o PGR e o PGR dela contemplar as contratadas, ou ela pode referenciar, né, no PGR da contratante os PGR das contratadas, de forma que se faça, né, a melhor gestão dos riscos ocupacionais de uma maneira organizada, integrada, né, com o objetivo sempre, né, de evitar assim qualquer tipo de acidente. Bom, então eu encerro aqui essa quinta parte. Ainda temos mais assunto para serem comentados, né? Então teremos aí mais uma sequência de vídeos até a gente consiga encerrar, né, a NR1. Eu peço, então, como praxe, que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação e espero que possamos, né, nos encontrar nas próximas aulas.